Bem-vindo ao Confessando a Fé, uma caminhada teológica e devocional pela Confissão de Fé Batista de 1689. Eu sou o seu anfitrião, Sam Waldron, um dos pastores da Igreja Batista Reformada da Graça em Owensboro, Kentucky, e presidente do Seminário Teológico Batista Pactual. Hoje vamos considerar o assunto da necessidade das Escrituras. Eu chamei essa conversa de A Necessidade da Escritura Provada, ou seu fundamento ou prova. Na última vez vimos que os autores da confissão começam adicionando uma frase que não é de Westminster, mas afirma a nossa necessidade das Escrituras como única fonte suficiente, correta e infalível de conhecimento salvífico. As palavras seguintes da 1689 são as palavras da Westminster, que é a confissão avó da 1689. E estas são as palavras com as quais a Westminster começa. Aqui está o que eles dizem sobre a razão prova para a necessidade das Escrituras. Embora a luz da natureza e das obras da criação e da providência tenha manifestado a bondade, sabedoria e poder de Deus a ponto de tornar os homens indesculpáveis, ainda assim não são fontes suficientes de conhecimento de Deus em sua vontade, que é necessário para a salvação. Essas palavras afirmam que o conhecimento salvífico, ou, em outras palavras, o Evangelho de Cristo, não pode ser encontrado no que a confissão chama de luz da natureza, ou as obras da criação e da providência. A confissão, obviamente, não nega que há revelação de Deus encontrada a partir dessas fontes. Aquelas fontes que agora chamamos de revelação geral. Não, na verdade está dizendo exatamente o contrário. Existe tal revelação dada aos homens através da revelação geral, e isso deixa os homens sem desculpa para seus pecados. A 1689 está simplesmente afirmando que essa revelação não fornece o que a confissão já chamou de conhecimento salvífico. Esta é uma afirmação esclarecedora e ainda controversa em nossos dias. E ainda é exatamente o que a Bíblia ensina, é o que o salmista ensina no Salmo 19, é o que Paulo ensina em Romanos. Em Romanos 1, de 18 a 26, Paulo acusa a raça humana e argumenta sua justa condenação sob a ira de Deus, da luz da criação que eles têm ao seu redor e da obra da lei escrita em seus corações, em suas próprias constituições pela obra criadora de Deus. No entanto, ao mesmo tempo, em Romanos 1, de 18 a 26, não há indicação de que alguém possa ser salvo por essa revelação geral, por essa luz da natureza, por essa obra da lei escrita no coração. Ao contrário, o apóstolo continua afirmando que por natureza não há nenhum justo, ninguém, e que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ele continua dizendo que há apenas à luz das Escrituras que os homens podem ter um conhecimento salvífico de Deus. Ele diz isso enquanto faz a transição para a próxima sessão de Romanos. Em Romanos 3:21, mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas. Não foi testemunhado pela luz da natureza, não foi testemunhado pela criação, não foi testemunhado pela obra da lei escrita no coração, mas é testemunhada pela lei e pelos profetas, isto é, a Escritura do Antigo Testamento. Romanos 10 prossegue dizendo que o conhecimento deste evangelho só pode ser alcançado por revelação especial. Romanos 10, de 14 a 17. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Claramente, esta é uma palavra difícil para muitas pessoas hoje, e até mesmo para muitos cristãos professos contemporâneos.
O homem, a confissão afirma, tem luz suficiente para se condenar, mas não luz suficiente para ser salvo. Isso parece justo para você? Sim, isso não parece justo para nós. Devemos, no entanto, lembrar que a salvação não é por justiça, mas pela graça. A condenação é justiça, porque os homens não vivem de acordo com a luz que eles têm. Isso, entretanto, não significa que Deus os deve salvação. Não. O pecado deles significa exatamente que Deus não lhes deve salvação. É exatamente o oposto da maneira como os homens pensam. Existe uma séria centralização em Deus nisso? Sim, existe. A confissão defende a causa de Deus e vê as coisas de sua perspectiva. Isso é razão humana? Não. Há uma adesão estrita às Escrituras nisso? Sim. Uma adesão estrita às Escrituras é o que se encontra aqui. As ideias humanas de justiça são excluídas. Elas não entram em jogo. A afirmação das Escrituras é a única coisa que importa. Sim, há a doutrina da exclusividade do Evangelho nisso. Você já ouviu falar da doutrina da exclusividade do Evangelho? Ela é ensinada nesses termos por muitos homens excelentes em nossos dias. Significa que é exclusivamente por meio do Evangelho que os homens podem chegar a um conhecimento salvífico de Deus. É somente crendo no nome de Cristo que qualquer pessoa pode ser salva. E sim, há uma base firme nisso para o evangelismo e missões. Se pensarmos que os homens podem ser salvos sem o Evangelho, o que isso faz com evangelismo e missões? Mas note que a confissão ensina, e isso é o fundamento sólido para o evangelismo e missões, que os homens não serão salvos por viver de acordo com a luz que possuem, nem que serão salvos aderindo sinceramente às suas religiões não cristãs. Eles serão salvos somente ouvindo e crendo no Evangelho de Cristo. E esse Evangelho não é revelado na natureza, mas apenas na regra suficiente, correta e infalível das Escrituras. In the sufficient, certain, and infallible rule of Scripture.